E nós vamos prosseguir aqui com as transformações de calibre, mas agora no eletromagnetismo. O que nós queremos saber? Nós queremos basicamente resolver a equação de Schrödinger para uma partícula em uma região de campos elétricos e magnéticos. Então, nós vamos observar lá no final algumas coisas do tipo: eu vou ter novos estados descritos em relação aos estados anteriores, mas com um termo, né, de transformação de calibre, mas a densidade de probabilidade desses estados ela não vai ser alterada em relação à situação anterior. Nós vamos ver tudo isso devagar, passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos considerar os campos elétricos e magnéticos independentes do tempo, né, e obtidos de acordo com essas relações entre os campos e os seus respectivos potenciais. O campo elétrico com o potencial escalar, o campo magnético com o potencial vetorial. E aí nós vamos reescrever a hamiltoniana de uma partícula carregada numa região de campos elétricos e magnéticos. Aqui o termo cinético ele vai mudar, né? Ao invés de P ao quadrado sobre 2m, nós vamos acrescentar esse termo aqui, que se deve ao potencial vetor. Lembrando que esse potencial que está associado ao campo magnético é essencialmente um potencial que vai depender do movimento, uma vez que a força e o campo magnético se relacionam ao movimento de partículas carregadas. E por outro lado, nós vamos ter o termo potencial aqui, de energia potencial, que está relacionada à energia elétrica, né? A carga vezes o potencial elétrico. Então, mais um acréscimo, né, uma observação, é que na mecânica quântica, esses dois potenciais eles são considerados funções do operador x. Então, eles não vão comutar com o operador p, uma vez que x e p não comutam. E aí, essa relação, o termo cinético ao quadrado, ele vai ser escrito dessa forma, tá? É só abrir esse quadrado da diferença aqui, né? Tomando cuidado com a não observação da propriedade comutativa por esses operadores, então a gente tem que escrever explicitamente esse termo aqui, tá? Mas nenhuma novidade. E aí nós vamos para a representação de Heisenberg, onde nós vamos ter essa equação do movimento aqui, né, para chegarmos a uma relação entre posição e momento. Lembra que quando a gente resolveu essa representação de Heisenberg para oscilador harmônico, a gente chegou em x em função do tempo, p em função do tempo, a segunda lei de Newton, né, ou o equivalente quântico da segunda lei de Newton, que era entre operadores, né, a relação entre velocidade e momento, e assim por diante. Vamos aqui para a equação de Heisenberg, considerando essa hamiltoniana que leva em conta o potencial vetor e o potencial elétrico. E aí nós vamos escrever explicitamente, aqui no segundo termo, nós vamos escrever explicitamente, não é? Substituindo essa hamiltoniana, nesse comutador vai aparecer x e p ao quadrado, aqueles termos que a gente escreveu no slide anterior para p menos e sobre c vezes a ao quadrado, né? xi com p vezes a mais a vezes p, e esse último termo xi com a ao quadrado. Lembrando que A depende de x, esse comutador vai ser zero. Lembrando que o potencial elétrico depende de x, esse comutador também vai ser zero. Tá? E aí, usando essa propriedade que nós já vimos anteriormente, já provamos lá na primeira lista de exercícios, nós vamos poder reescrever essa expressão aqui de cima, né? Onde o p ao quadrado ele foi aberto, né, em p vezes p, finalmente nós vamos chegar nessa expressão aqui de baixo, tá? E
o que nos leva a essa relação aqui, que é uma relação entre a derivada da posição, tá? E um termo dividido pela massa. Ora, pessoal, quando nós não tínhamos esse novo termo aqui na parte cinética do Hamiltoniano, né, que se deve ao potencial vetor, o que nós obtivemos? Que a derivada da posição é o momento dividido pela massa, né? Só que aqui nós temos que a derivada da posição é um novo termo que vai ser, para nós, interpretado como um novo momento linear dividido pela massa. Tá? Então, essa relação mostra que o operador P, como definido lá atrás, ele foi definido como gerador de translação, né, que é o momento linear, mas ele não equivale ao momento clássico, dado pela variação da posição no tempo. Né? Então, o momento clássico obedeceria à relação derivada da posição igual ao momento dividido pela massa. Mas aí o que a gente vai buscar fazer aqui é diferenciar esse novo termo que surgiu, que de uma certa forma é um momento linear, tá? Que nós vamos chamar de momento cinemático e vamos nomear através dessa letra π maiúscula aqui, e esse momento que era definido como o momento linear clássico, né, nós vamos chamar de momento canônico, né? Então, dessa forma, o momento cinemático e o momento canônico, eles se relacionam através dessa expressão e a gente volta, então, à velocidade igual a momento dividido pela massa, mas agora usando esse novo momento que foi definido aqui, que é o momento cinemático. Esses i's aqui se referem às coordenadas, porque a gente está olhando para o caso tridimensional. Bom, aí, a partir das definições que a gente fez, fica como exercício a demonstração dessas relações de comutação do momento cinemático, tá? E para verificar que elas não são as mesmas do momento canônico, tá? É só escrever o momento cinemático em termos do momento canônico. Veja que essa aula ela requer que você abra algumas contas. Como a gente também mostrou no slide anterior, nós não estamos detalhando todas as contas, é sempre necessário que você assista a aula com lápis e papel na mão para abrir as contas de fato. Então, fica como exercício essa demonstração. O que nós queremos agora, como eu falei no princípio, estudar a equação de Schrödinger na presença de campos elétricos e magnéticos, tá? Então, nós vamos aqui escrever explicitamente a equação de Schrödinger e agora eu vou substituir o operador hamiltoniano, tá? Então, nós vamos calcular o segundo lado da equação com o novo hamiltoniano, que agora foi definido com a presença de campos. Eu reescrevi a expressão aqui, o termo cinético e o termo potencial, sendo que a gente já abriu esse termo cinético, né, e já escreveu nesse formato aqui. Então, para resolver, nós vamos calcular inicialmente o termo cinético, tá? Escrevendo explicitamente. Dessa forma, esse P menos E sobre C vezes A, ele é ao quadrado, né? Ele é o termo multiplicado por ele mesmo. E agora, o que nós vamos fazer? Cada um desses termos, ele pode ser escrito na representação das posições, das coordenadas, né? Você se lembra que o momento linear, ele foi definido dessa forma, tá? A gente fez isso, acho que há 2 aulas atrás, né? Nós definimos o momento linear dessa forma. E então, nós vamos agora poder fazer esses 2 operadores atuarem sobre esse BRA de x'. E nós vamos obter esse alto valor aqui, que vai sair da expressão, e sobra esse outro termo, que nós novamente vamos fazer atuar sobre o BRA de x', tá? Vindo a obter esse produto de 2 expressões aqui. Observem que quando esses operadores atuam sobre x',
eu passo a ter um gradiente que está aqui representado como nabla linha, que vai ser a derivada em relação às coordenadas desse autoestado x' aqui, né? E o potencial vetor também, que era a de x, ele vai aparecer como um alto valor em função de x', tá certo? E aí sobra aqui esse termo que nós sabemos que é a função de onda na representação das posições. Aí a gente volta para substituir lá na equação esse termo cinético que a gente acabou de obter, né? Então, essa aqui era a equação inicial, que aí nós substituímos explicitamente pela hamiltoniana, aí trabalhamos o termo cinético, né? Que aí então vai ser substituído aqui nessa posição, tá certo? Veja que o operador potencial elétrico, ele, como depende de x', também ele vai atuar sobre esse brá de x', gerando, né, esse E vezes φ de x', tá? Vezes a função de onda. E aí a gente pode substituir esses brackets aqui na representação das posições, né, pelas funções de onda de Schrödinger, em função da posição e do tempo. Então, tá aqui, ó, essa equação de Schrödinger reescrita levando em conta os potenciais elétricos e o potencial vetor. E agora, pessoal, mais uma série de continhas aqui para vocês verificarem, tá? Lembrando aquela equação de continuidade que a gente obteve para as funções de onda, né, que era parecida com a do eletromagnetismo. Isso aqui foi um exercício de uma das aulas anteriores. E agora a ideia é refazer esse exercício aqui, tá? Comparando com essa nova equação de Schrödinger que a gente obteve, para encontrar esse J num novo formato, né? E para mostrar que essa densidade de probabilidade, ela continua sendo um módulo de π ao quadrado, tá? É só voltar naquele passo a passo que a gente fez anteriormente, tá? Agora, considerando essa nova equação de Schrödinger para chegar, então, nessa nova expressão. Exercício para vocês. E agora, considerando essa expressão, como a gente já tinha escrito anteriormente, né, que leva em conta a raiz da densidade de probabilidade e aqui essa exponencial que envolve esse termo S, que depende de x e de t, tá? Usando essa forma proposta para a função de onda, nós queremos mostrar que essa corrente de probabilidade, como a gente tinha visto antes, ela vai adquirir esse novo formato aqui, tá? Agregando esse termo que depende do potencial vetor, tá? A gente não vai entrar a fundo, não. Nós só queremos verificar essas expressões, tá? E é importante observar que todas essas expressões, elas são importantes para quem vai se aprofundar em determinadas áreas. Então, nesse caso, essa expressão é útil para quem vai fazer o estudo teórico da supercondutividade. Para nós, é só uma pincelada para a gente ter uma noção de que existe e qual que é o comportamento esperado. E também fica para vocês verificarem, e o passo a passo ele já foi feito anteriormente, é só que agora nós estamos numa nova situação, né, com um potencial diferenciado. Então, repetir aquele passo a passo para verificar que essa integral em todo o espaço dessa corrente de probabilidade, ela anteriormente ela fornecia para nós o valor esperado do momento P, né, que agora nós estamos chamando de momento canônico, dividido pela massa. Só que nessa nova situação, o que nós vamos obter é que essa integral aqui ela vai nos fornecer o momento cinético dividido pela massa, tá? Então, é só repetir aquele passo a passo e verificar. Para a partícula livre, né, nós tínhamos observado
valor esperado do momento canônico dividido pela massa, que é o que está escrito aqui. E agora, finalmente, nós vamos modificar esses potenciais. Então, o que nós queremos saber? O que acontece na hora que a gente faz uma mudança nesses potenciais, tá? O que acontece se a gente faz uma transformação de calibre na presença de campo elétrico e campo magnético? A primeira transformação proposta é manter o potencial vetor e somar um termo constante no potencial escalar. Tá? Essa transformação acrescenta um termo constante em φ, que é equivalente a somar um termo constante em V de x, no caso em que eu não teria o campo magnético. Uma segunda possibilidade é eu manter o potencial escalar e modificar o potencial vetor. Lembra com esse gradiente de ômega aqui, deixando bem claro que ele vai depender da posição. Essa transformação mantém o campo elétrico, né? E o campo magnético ele não vai ser alterado também, uma vez que o campo magnético ele é obtido a partir do divergente desse potencial A. Tá? Então, da mecânica clássica, a gente sabe que transformações de calibre dessa natureza mantêm a posição e o momento cinético invariantes, mas modificam o momento canônico. Tá? Essa é uma informação que a gente traz lá da mecânica clássica para dar um suporte teórico para o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente deve exigir dessa forma que tanto o valor esperado de x quanto o valor esperado do momento cinético sejam invariantes por essa transformação de calibre, mas o momento canônico, o valor médio dele ou o valor esperado pode variar. Tá? Então, a gente vai considerar que o ket de estado do sistema correspondente ao potencial vetor A seja um ket alfa e que o estado correspondente ao potencial vetor modificado, né, A mais o gradiente de lambda, seja então um novo ket, que aqui a gente representa por esse tio, vai ser um alfa também modificado. E aí, como é que ficam os valores médios, tá? O valor médio para x vai ser o valor médio para um novo x, né, também envolvendo esses novos estados alfa, tio. A mesma coisa para o momento cinético, tá? E obedecendo à condição de ortonormalização desse novo estado, como já era obedecida também do estado antigo. Então, pessoal, o que nós queremos aqui é descrever os estados e os operadores depois que nós fizemos essa mudança de calibre. Tá? Então, nós vamos, para isso, usar um tratamento semelhante ao que nós fizemos anteriormente, quando usamos o operador de translação e o operador de evolução temporal. Então, você vai ver que a cara dessas transformações ela vai ser parecida com tudo que a gente já viu anteriormente. Então, a gente vai, inicialmente, né, considerar que esse novo estado é obtido a partir do estado anterior, aplicando-se um operador de transformação. Esse operador deve ser unitário para poder preservar a norma do vetor, para poder também preservar a ortonormalidade da base onde ele vai estar sendo representado. Então, está aqui escrito isso que a gente falou, né? O novo estado é obtido a partir do estado anterior e esse operador de transformação de calibre aqui, que vai ser unitário dado por essa condição, ou seja, o adjunto é igual ao inverso dele. E dessa forma, eu posso escrever as mudanças também nos operadores, né? Novos operadores x e π que vão ser obtidos considerando essa transformação de calibre. Veja que esse formato aqui é o que a gente viu anteriormente para a evolução temporal do operador na representação de Heisenberg. Só que agora eu estou querendo
fazer uma transformação de calibre atuando sobre esse operador. Então, esse novo operador, que eu vou chamar de x-til, ele é obtido através dessa transformação, igualzinho que tinha na representação de Heisenberg para a evolução temporal de um operador. E a operação inversa, não é? Se eu quero recuperar o operador anterior, eu vou usar o correspondente dual desses operadores de transformação aqui, ó. Aqui é T e T adjunto, aqui é T adjunto e T. Então, o mesmo pode ser escrito para o momento cinético, né? O momento antes da transformação de calibre e aqui o momento após a transformação de calibre. Escrevendo explicitamente esse momento cinético, eu repito aqui, ó, para essa relação anterior, né? Somente é que foi escrito explicitamente. Aqui eu tenho o potencial vetor inicial, tá? Corresponde a esse momento inicial. E aqui o potencial vetor após a transformação de calibre, onde a gente incluiu esse gradiente de lambda aqui. Bom, da mesma forma, esse operador que promove a transformação de calibre, a gente pode imaginar ele num formato parecido com o que a gente tinha do operador de translação e de evolução temporal, não é? Que é essa exponencial dada com essa cara aqui mais ou menos, onde aqui entrou o lambda de x, não é? Esse lambda que proporcionou a transformação de calibre no potencial vetor. Bom, nós podemos verificar que essa forma proposta ela é válida, tá? Verificando essas relações. Então, uma vez que essa condição aqui ela é obedecida, nós verificamos que essa forma da exponencial é válida. Esse operador também é unitário, que pode ser verificado. E dessa forma, os novos estados para o sistema, tá? Em função do tempo, inclusive, com essa transformação no potencial vetor, eles vão ser relacionados através dessa expressão, né? Vão se relacionar com o estado antigo através dessa expressão, como a gente já tinha visto no slide anterior. E aí, substituindo esse operador por essa exponencial aqui, nós temos essa nova expressão. E com essa nova expressão, nós vamos poder escrever em termos da função de onda, não é? Que é a projeção daquela expressão sobre os autovetores do operador x, tá? E aí, nós vamos ver que surge essa exponencial aqui, tá? E que essa exponencial, então, ela vai... essa exponencial multiplicada pela função de onda antes da transformação de calibre vai nos dar a nova função de onda, tá? Onde a gente vai poder obter os novos estados. Agora, vamos considerar aquela expressão que nós tínhamos visto anteriormente para o psi de xt em função da densidade de probabilidade, tá? E dessa função S que nós colocamos na exponencial S de x e t que se relaciona com a corrente de probabilidade, tá? E quando a gente faz isso, é possível rever aquelas contas, tá? E ver que a nova densidade de probabilidade, que estaria representada por essa nova função de onda aqui, ela é igual à anterior, ou seja, a densidade de probabilidade ela não é alterada devido à transformação de calibre. E o novo operador S, ele vai ganhar um outro termo aqui. Isso fica para vocês verificarem, pessoal, repetindo aquelas continhas que onde nós escrevemos a equação da continuidade, tá? E essa nova função S vai ser escrita em termos da anterior com esse termo a mais aqui que vai surgir. E com isso, a gente verifica algumas coisas, então, em relação à transformação de calibre. A nossa ideia não é esgotar esse assunto, pessoal, mas é apenas dar uma noção do que acontece com as funções de estado
e os observáveis quando a gente tem uma mudança de calibre, né? A densidade de probabilidade ela fica então invariante com essa transformação de calibre, primeira conclusão. Segunda, mudando esse calibre, os quetzes de estado, né? Ou, se você preferir, pode chamar de funções de onda, eles podem ser recuperados apenas multiplicando por uma exponencial, que vai depender do calibre. Então, a gente verifica aqui nessa expressão, tá? Que você mantém o estado apenas que você multiplica por um termo que corresponde a uma fase aqui, né? Que depende da posição. E quando você projeta esses estados alfa na base das coordenadas, você obtém, então, as funções de onda. Agora, o momento canônico, ele vai depender do calibre, porém, o momento cinético é invariante. Tá? É possível verificar essa relação aqui para o momento cinético. Ele é invariante por transformação de calibre. Com isso, pessoal, a gente encerra esse tópico. Mais uma vez, o que é importante nesse tópico que a gente abordou aqui hoje? É importante ir acompanhando e refazendo todas aquelas contas, tá? É um passo a passo que já foi dado anteriormente. Lembra que é um exercício mas a gente deixou explícito no slide como é que era o passo a passo para fazer. Só que agora você vai ter o trabalho de pegar, né, nessa nova situação aqui em que a gente fez a transformação de calibre e refazer aquelas contas para verificar, por exemplo, que essa densidade de probabilidade se mantém, tá? Que esse termo aqui, ele também é invariante. Então, tudo isso a gente espera que você abra as contas e realmente faça, tá? Você vê que a transformação de calibre, ela obedece a uma transformação parecida com o que a gente tinha nas posições e na evolução temporal. Essa é a mensagem principal que deve ficar, então. Como eu disse, a intenção não é esgotar totalmente esse assunto, mas a gente abordar para saber que existe, para saber qual é o tratamento dado. E aí, se alguém, por acaso, for utilizar isso no seu trabalho, no seu projeto de mestrado, ter um ponto de partida para poder se aprofundar um pouco mais. A mesma coisa em relação ao tópico que a gente viu sobre propagadores. Você vê, a gente deu uma noção geral, mas realmente quem for entrar, né, em teoria quântica de campos vai ter que estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais. Com isso, gente, a gente encerra, a gente esgota o capítulo 2. Você vai perceber que teve vários tópicos que a gente pulou no capítulo, tá? Que o Sakurai aprofunda um pouco mais, mas até pela programação da nossa disciplina, a gente decidiu não abordar certas coisas, tá? Para obedecer um certo cronograma e conseguir lá no final chegar em mecânica quântica relativística, equação de Dirac, para dar tempo de ver tudo isso, nem que seja assim, para dar uma ideia, para você não ficar com lacunas na mecânica, na teoria quântica aqui no seu mestrado, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas aulas, que façam os exercícios, tá certo? E a gente continua em contato. Tchau!